E olha o que temos acá. Vamos rabiscar? Ai, pera lá. É a caneta, hein, minha filha? Deixa eu ver se vai pegar. Ih, pegou. É, vamos vermelha mesmo? Que aí todo mundo vai ver. Bom, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, ótimo. Nós vamos começar hoje fazendo um review disso daqui, que eu acho que ainda tem bastante gente com dúvida, então eu sei que tem uma aula bem extensa falando um pouco mais sobre isso, mas eu vou trazer um review daquela aula hoje, para a gente poder tirar essas dúvidas de vocês sobre plantigrafia, tá bom? Eu sei que alguns de vocês já têm o baro, eu sei que alguns de vocês já tá em outro game, né? Mas uma boa e velha plantigrafia a gente precisa dominar. Se você tem o baro, você precisa dominar a plantigrafia, isso é absoluto. Bom, seguinte, gostaria muito, muito mesmo, que eu sei, porque eu sou a rainha da preguiça, tá? Cheers to that. E depois que eu tive o baro, depois que eu comecei a trabalhar com o baro, eu não fiz mais plantigrafia. A gente sabe, mas assim, eu tenho que ensinar. A gente sabe que tem gente aqui que não tem condições de comprar o baro. A gente sabe que tem gente aqui que vê bastante dificuldade ainda em relação à plantigrafia. E a gente sabe que tem gente aqui que tem outra condição. Mas uma boa e velha plantigrafia a gente não nega, tá? Então, o que, que eu quero? Eu quero muito que todos vocês possam contribuir. Então, tragam as dúvidas, incitem dúvidas dos colegas, tá? Porque hoje eu vou diferenciar com vocês, inclusive eu gostaria muito que a Paloma estivesse aqui, porque essa é a plantigrafia que ela me mandou. Mas vamos que vamos. Eu gostaria muito que vocês trouxessem observações. Lembrando que nós não temos a queixa principal, nós não temos o que, que esse paciente tem, nós não temos absolutamente nada, nós só temos uma plantigrafia. E só, tá bom? Então, quanto mais pura e simples uma plantigrafia é para você, melhor é para você analisar. Quando você não tem o que, que é a queixa, o que é que o paciente tem e tudo mais, você não tem suposições. Você vai ver aquilo que está descrito ali, né? Aquilo que a imagem te mostra. Algumas coisas que eu quero trazer. Tá todo mundo enxergando bem a tela? Tá todo mundo? Eu tô. Obrigada, Bia. Então vamos lá. Vocês conseguem ver que essa plantigrafia ela é quadriculadinha? Vocês conseguem ver isso? As plantigrafias antigas, né, ou as plantigrafias caseiras, elas não têm esse quadriculado aqui, né, que fica nessa plantigrafia. Por quê? Porque elas são plantigrafias que ficam parecendo um borrão. Então, as plantigrafias, quando o plantígrafo ele é mais antigo, quando ele parece um borrão, assim, e é uma coisa que fica muito difícil da gente identificar. Mas essas plantigrafias mais novas, a gente tem esse quadriculado, e esse quadriculado facilita muito na hora da gente fazer qualquer tipo de interpretação de plantigrafia. A gente não tem nenhum tipo de parâmetro quantitativo numa plantigrafia. A única coisa que a gente tem numa plantigrafia é a imagem que ela traz. É muito importante a gente discernir anotando como
ela anotou aqui, que essa é uma plantigrafia estática. Então, é muito importante vocês anotarem qual é o tipo de plantigrafia todas as vezes que vocês forem fazer uma plantigrafia. É uma plantigrafia estática? É uma plantigrafia dinâmica? Né? O que é essa plantigrafia? Então, ter essa característica na plantigrafia é muito importante para quem está avaliando. Ok? Tudo bem até aqui? Então, como vocês sabem, nós temos dois tipos de plantigrafia. Nós temos a plantigrafia estática e a plantigrafia dinâmica. Às vezes, na imagem, a gente consegue ver algumas coisas que nos indicam ser uma estática ou dinâmica. Às vezes, borrões, às vezes, impressões. Mas antes da gente falar sobre diferenças, eu quero primeiro destacar algumas coisas. Na plantigrafia estática, a gente vai avaliar as marcas que o pé deixa e a gente vai avaliar o tipo de pé. Tá? A gente não vai fazer uma avaliação de é uma hiperpronação, é uma supinação, é um pé isso, um pé aquilo outro. A gente fica à vontade, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a gente tem que avaliar as marcas. Então, o que é que vai deixar maior impressão e menor impressão? Então, aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, a gente vê um hálux com uma impressão maior, a gente vê uma cabeça do primeiro meta até no máximo ali um terceiro meta com uma impressão maior, a gente vê um calcânio muito mais na medial com uma impressão maior, a gente vê uma subimpressão, se assim podemos dizer. Ó. Vocês estão vendo que aqui eu faço quase uma sombra, um sombreado, uma segunda marca da plantigrafia dele. Paloma, eu precisava de você. A gente vai discutir sua plantigrafia, tá? Opa, bora. Vamos lá. Seguinte, não quero que você me conte, eu não lembro do caso, não quero que você me conte ainda, tá? A gente só vai ver a plantigrafia dele, você vai pensar se vai fazer sentido. Tá bom? Sem contar a história do paciente ainda. Tudo Deixa bem? eu ver, eu acho que foi um daqueles que eu mandei, acho que é do Michel. Foi, é do Michel esse. Aham. Ele é tenista. Posso falar ou não? Peraí, segura a periquita. Tá bom, seguro. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar para as sombras que o pé nos mostra. Então a gente vê hálux, a gente vê até aqui, ó, a impressão dos dedos, a gente vê essa parte de cabeça do meta e a gente vê essa parte de calcânio muito mais para o lado medial que para o lado lateral. E a gente vê um sombreamento a mais na região medial do pé. São as marcas que eu vejo. Alguém vê mais alguma coisa diferente? Se alguém quiser adicionar alguma coisa, fica à vontade, tá? Abre o microfone e senta o pau, tá bom? Para a gente poder começar a interpretar alguma coisa sobre a sobre a plantigrafia, a gente vai interpretar. Se der labirintite, vocês estão a remédio. A gente vai começar interpretando algumas coisas aqui que a plantigrafia nos mostra. Então, quando a gente vai fazer uma análise estática, eu vou avaliar o tipo de pé. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou avaliar um tipo de pé. Eu vou achar o calcânio, vou fazer o ovalado que o calcânio tem. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Depois, eu posso fazer os círculos do metatarso. Então, cabeça do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tudo bem? Aqui, ó, a deformidade que ele tem aqui, do processo estiloide da cabeça do quinto meta, é super evidente.
Então, se eu for fazer a medição, eu faço uma bolinha aqui na cabeça do 5º metro. Eu ia falar disso, dessa marca aí que tá bem, dá para ver que tá O que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vai medir o tamanho do calcânio. Caramba, por que minha régua sumiu? A gente vai medir o tamanho do calcânio, tá? Com uma régua, e você mais ou menos vai marcar o meio do calcânio, ok? A minha régua não tem centímetros direito, então é só para poder eu fazer reto, tá? Sim. Depois, eu vou marcar aqui, dividindo o pé na linha do processo estiloide. Tudo bem? Depois, eu vou pegar a minha régua, vou lá entre o 2º e o 3º metatarso e vou traçar uma linha bem no meio com o meu calcânio. Ok? Tudo bem? Daqui. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Daqui, vamos dar a cor da caneta, só para vocês poderem visualizar melhor, tá? Eu vou pegar bem a base do meu calcânio aqui embaixo, ó. Peraí. Tá bom? Vou vir aqui e vou para a lateral do meu, para medial do meu pé. Daqui, eu vou para a lateral. Tudo bem? A aula de prantigrafia é bonita, né? Todo mundo fica curioso para saber o que é isso aqui. Então, vocês tratam de printar e me marcar que vai ser bom. Pra vocês gerarem curiosidade nos concorrentes. Quando eu faço essa divisão, e eu pego a minha reguinha, tá? Mais ou menos, tá, galera? Só para vocês terem ideia. Lembra disso? Sim, não, talvez não tenha ideia do que isso seja. Me respondam. Cadê a imagem? Não sei, Clara. Cadê? Vocês estão vendo? Tá. Eu lembro sim, é para classificar se é grau 1, grau 2, grau 3. Isso, Iar, muito obrigada. Quando a gente faz esse risco aqui, ó, é para a gente poder classificar se a gente está falando de um carro grau 1, grau 2 ou grau 3, ou de um plano grau 1, grau 2 ou grau 3. Tudo bem? No caso deste pé em específico, desse pé em específico, a gente tem um pé que ocupa esta linha aqui, certo? Porém, ele é um pé que, lembra que eu falei que era uma sombra? É uma sombra estranha que tem aqui, ó, vocês estão vendo? Então, às vezes ele até é um pé neutro. De neutro para plano grau 1. Por que que eu posso suspeitar? Porque isso aqui está com mais cara, pelas marcas que ele tem, de uma pronação excessiva, do que de um tipo de pé plano grau 1. Vocês conseguem diferenciar? Conseguiram ver? Eu adoro público. Resposta, assim, sabe? A Lê tá com uma cara de tipo assim, meu Deus. Tô um pouco cansado só, mas tô entendendo, sim. Cara, eu tô. Fiz um bate-volta para Campinas que eu tô quebrada. As podóloga me quebra toda vez que eu vou em evento presencial. As podóloga tudo me acaba. Tudo bem? É para isso que serve a análise estática. O que que eu visualizo aqui? Eu vou apagar tudo, tá?
Eu visualizo aqui um pé que eu suspeito que tem uma hiperpronação por causa disso aqui, todas as marcações são mediais. Eu acredito que por causa, ó, tá vendo que ele faz uma curva aqui e depois uma outra curva aqui? Eu acho que isso aqui é gordura. Eu não acho que é marcação, por isso que eu acho que esse pé aqui é o que a gente chama de pé neutro. Tipo de pé, tá? Porém, é um tipo de pé neutro com uma, talvez, hiperpronação. Né? Vamos ver a outra imagem desse pé. No outro lado também é a mesma coisa, ó, vocês conseguem ver? Parece muito, aparentemente, um pé com o outro. Aqui é a mesma coisa, ó. Impressões em ponta de dedo e hálux. Pressão em primeira e segunda cabeça. Esse aqui ainda distribui mais peso, joga mais peso para o retropé. Então dá para ver que todo o calcânio está preenchido, que não é só medialmente, olha. Vocês concordam? Sim. Vamos ver a dinâmica dele. Estática, estática, dinâmica. Ai, que delícia. Diz uma rabisqueira, né? Mas dá para entender, né? Dinâmica bilateral. Conta a história dele para nós, Paloma. Vou tentar lembrar, tá, gente? Porque Tá. o TDAH é bruto. Ele é um tenista, tá? Ele tava com um problema agora, recentemente, no braço, tá? Mas eu escrevi tudo aí, só que eu não lembro. E o que aconteceu? Não vou contar da minha parte, que da minha parte eu vou lembrar. Eu coloquei uma órtese nele, porque ele tá fazendo um tratamento de fungo nos dois hálux, tá? E eu coloquei órtese nos dois hálux. Porém, nesse pé aí, a órtese se manteve por 15 dias. Do outro pé, ela descolou rapidamente. No outro dia, ela já descola. Ele vai jogar tênis, elas descolam. Mas o que acontece? Essa aí se manteve, mas ele fez uma ferida no hálux, na parte dorsal, em cima, e fez um hematoma na unha. No hálux também, bem aonde estava a órtese. Aí eu falei, bom, vamos carimbar esse pé, vamos ver como é que tá. Tá. Você fez algum teste nele? Eu fiz Qual? o Jack. Qual que deu? Foi aquele que você me mandou? Foi aquele que eu te mandei. Falou que Porque você me fez parecia forte, hein? bem duro o hálux dele. Ele tava ajudando, daí não deu muito legal. Agora o outro, que foi esse daí mesmo, que eu mandei ele ficar quieto, falei, ó, agora você segura as mãos e não me ajuda, foca nos passarinhos. Daí tava duro. Deixa eu ver Bem se eu duro. abro o vídeo aqui. E acho que eu até te mandei foto do pé dele. Ele é um paciente que usa 44, tá? Só pra avisar. Não é gordo. Eu fiz porcamente, achei o vídeo que você fez. Deixa eu passar aqui pro iPad. Tô vendo, galera? O que vocês acham? Eu achei que o esquerdo que tá mais rígido, né? Vamos de novo. Vocês conseguem ver movimento? Consegue ver? Bem pouco, né? O movimento dele do arco, né? Movimento aqui, no arco. Que não dá para eu riscar o vídeo. Queria riscar o vídeo. Pera, deixa eu abrir.
Tem pouco movimento, eu acho que é um hálux rígido, não rígido, né? Limitus, perdão. O rígido é o que ainda tem um pouco de movimento, e Ó, o vocês límite conseguem não ver tem que nada. o arco mexe. Agora tem que ver se ele ajudou ou não. O outro pé, o pé esquerdo, ele mexe pouco também, mas o arco mexe. Eu vejo também um pouco de rotação da tíbia, mas ele tá com uma hiperpronação. É o que tá limitando o arco, o hálux. Ai, perdão, minha bateria acabou. É absurdo. Ah, pelo amor de Deus, palhaçada. Eu vim correndo pro quarto chateada. Falei, não acredito que eu perdi isso. Depois eu assisto na aula gravada. O que eu tô vendo aqui, eu queria que vocês também dessem uma opinião. Eu só fechar a tela, porque eu tô eu não consigo pensar. Não, e uma gravação péssima, né? Pelo amor de Deus. Não, Vergonhosa. Eu vou fazer um curso de vídeos, tá, gente? Vou melhorar. olha só. Eu vejo que há um pouco de movimento no arco plantar e na tíbia. Porém, como ele tem uma hiperpronação bilateral, e isso é muito evidente pelo machucado na unha, e pelo fato de dele ter a necessidade de esse lado parece que é um pouco menos pior. Eu não sei se ele ajudou na hora do que desse lado. Eu achei esse lado um pouco mais limitado, mas não é rígido, tá? Rígido é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar aqui que é rígido para vocês. Peraí, muita firme aí, galera. E será que eu mandei errado? Ah, esse aqui. Mandei errado mesmo. Ó. Isso é um rígido. Vocês estão vendo? Não tem. O hálux quase não se mexe. Rígido, ó. Ó. Vocês perceberam a diferença? Só pelo menos balancem a cabeça pra tia ver que vocês não dormiram na minha aula. Sim, a gente viu. Obrigada pela participação especial, Tati. Obrigada, Clara. Ó, isso é um hálux rígido. O que eu vejo aqui, nessa plantigrafia, por exemplo, nessa dinâmica, diferente da estática, ó, a estática a gente vê o quanto ele joga para medial, paradinho. Então, obviamente, um jack test aqui vai ser rígido. Por quê? Porque o peso que ele joga nessa linha medial aqui é enorme, gente. Dos dois pés. O que a gente supõe? Se ele anda, ele vai hiperpronar e ele não vai supinar. Olha só como a cabeça da pessoa é foda. E eu vejo aqui a supinação nele. Super presente. Ele prona, mas ele supina. Então, eu acho que ele, durante a estática, ele faz uma medialização. Na dinâmica, a gente vê uma distribuição melhor de peso até. Vocês conseguem ver, ó, todo o antepé, toda a parte lateral, ó, o dedinho pega a sombra, o calcânio, na dinâmica. Essa análise é dinâmica? Essa é a dinâmica. O que está me chamando a atenção aí é que ele aparece todos os dedos. O que eu tenho feito muito aqui, não sei, parece que os curitibanos não têm dedo, falta um ou dois sempre. Os meus pacientes aqui, os que mais precisam de palmilha, não mostram os dedos. E você está olhando assim, né?
Tipo, parece que tá perfeito o pé ali, só com as marcações do A gente consegue ver que ele está fazendo um bom mecanismo. Ó. Aquela sombra que aparece na estática é ele pronando, e aqui é ele supinando. O mecanismo está funcionando. O que a gente vê? Que ele está funcionando pouco. E se a gente fosse fazer um abaro dele, fosse olhar para os gráficos, talvez a gente veria um gráfico sem muitas curvas, entendeu? E um gráfico, talvez com um pico de pressão no hálux. Ô, Nath, essa pronação tem muito a ver com o que ele faz, que é o jogo é o tênis? Ou ele, como é que eu posso perguntar? Vamos dizer assim, ele anda normal, né? Como você falou que está funcionando. E é o tênis que está prejudicando ou é o contrário? Eu acho que é o seguinte, o mecanismo do jogo do tênis, ele joga, se for saibro, terra, é muito comum eles deslizarem. Então, as ações musculares laterais são muito fortes. Por quê? Para ele não torcer o pé. Ele tem uma força de fibular absurda. Onde que insere o fibular? Lá na cabeça do quinto. E o fibular hipercontraído vai auxiliar nessa hiperpronação. Então, talvez tenha alguma coisa nos enganando aqui. Nessa imagem. Vocês conseguem perceber o quanto é importante a gente fazer os testes para a gente poder ter certeza de tudo que a gente está vendo? Sim. Por que é importante eu fazer teste aqui? Esse arco, ele existe, ele vai ter pouca função. O tipo de pé dele é normal. Ele está na linha média. Mas a função dentro do que ele faz é supinar. Por quê? Porque ele vai frear. Todo mundo que freia no saibro, um pé prona, o outro supina para travar. E o mesmo vale para o outro lado. Ele está usando muito a propriocepção do tornozelo. Eu incluiria mais um único teste para a gente saber se esse hálux, que é o que eu acho, ele vai estar com o corpo anteriorizado ou posteriorizado. Eu faria o Hollenberg. Que é aquele olhos fechados, mãos para frente. Você vai ver se eu desloco para frente ou desloco para trás. Por quê? O que eu faria com esse paciente? Tá? Se eu fosse pensar que a queixa dele é unguial, nos dois hálux, ele não tem função, ele não tem muita função de pronação, como a gente esperava que ele tivesse, porque senão essa marca ia estar mais forte. Aqui, ele lateralizou mais do que ele pronou. Nossa, que rabisqueiro, né? Então, o que eu estou suspeitando aqui? Que ele tem a musculatura da sola do pé dele muito forte. Por quê? Porque ele tem a propriocepção alta. E ele está jogando peso anteriormente, e esse deslocamento anterior dele que está causando a dor, que está causando o problema unguial. Que não necessariamente é a supinação ou a pronação. Para mim, é o deslocamento. E o deslocamento a gente avalia com Hollenberg. Aí, o que eu faria? Eu pensaria, porque na outra plantigrafia dele, deixa eu ver. E aqui. É muito parecida. Só que o que eu percebo? A marcação do hálux está muito alta. Se a gente fizesse um baro dele com aquelas áreas de estudo,
ele provavelmente jogaria um peso gigantesco aqui no hálux. Quilos e quilos. É uma plantigrafia dinâmica que me dá algo que eu vejo. Eu vejo que ele está supinando, que ele está fazendo a primeira parte do passo, a segunda parte e a terceira bem feito, nesse pé melhor do que no outro. Condiz com o vídeo? Eu não lembro. Acho que era o pé esquerdo dele, estava fazendo melhor do que o direito. E dá para ver isso. É, o pé esquerdo. O pé esquerdo está fazendo mais que o direito. Condiz com os sintomas dele? Paloma. Na verdade, o que a gente tem problema é no direito. É no direito, é onde ele fez um machucado dorsal que ele nem percebeu e aonde fez um hematoma na unha. A princípio eu achei assim, meu Deus, o que eu fiz? Mas aí eu fui olhar na ficha e a órtese que eu tinha colocado nele era uma 0,12 de Naitá, então não tinha força para fazer aquilo. Não sei. Mas ela é muito flexível. E a primeira, de entrada. A direita é o problema. A direita é o A problema. esquerda está mais harmônico do que a direita. Isso. E a direita é o que ele tem os outros problemas que eu escrevi aí, porque eu não lembro mais, que ele até desenvolveu um problema no braço, um problema... Dá uma lida aí, eu não lembro. Não fez cirurgia, não. Lembra que eu te falei que ele ia no fisioterapeuta, fazer umas sessões e tal? Ele está com esse pé desarmônico. Por isso que está causando esse negócio aqui, ó. Dor no joelho no menisco, na perna. Isso mesmo, dor no joelho no menisco. Hérnia, comprimiu o nervo ciático, dor no braço direito. Uhum. O problema está nesse pé. O problema está aqui. E desenvolveu tudo pra cima, né? Porque daí... Sim. Quando eu olho uma dinâmica, bem como ligar teu áudio da Paloma. Pode desligar. Se eu me ouço, gente, é muito engraçado. Minha cabeça fica com delay. Então, vamos lá. Numa plantigrafia dinâmica, diferente da estática, eu vou observar algumas coisas um pouco diferentes. Vocês lembram do Kirby lá, do amigão, do brother? Sim? Vou fingir que vocês... Sim, isso. Ele tem uma linha. Gente, a minha linha tá torta. Pera, deixa eu fazer com a régua, vai ficar mais bonito. Ele tem uma linha aqui que ele segue, que é o terço médio até o hálux, certo? Esse deveria ser a função natural. Então, quando a gente entra com a lateral do calcâneo. O que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que esse cara está entrando mais medial, mais centralizado do que lateral. Vocês conseguem perceber pelas marcas, gente, a gente vê, ó. Ele não está entrando aqui. Ele não entra aqui, ó. Ele está entrando aqui, ó. Ó a marca mais escura aqui, ó. E a linha dele tá assim, ó. Aqui. 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 E aqui. Então, eu acho que o hálux, ele tá fazendo uma força danada para fazer esse movimento aqui. Então, esse hálux está com uma sobrecarga gigantesca. Se a gente fosse fazer área de estudo, isso aqui, certeza que ia ter uns 40 quilos aqui. Se eu fosse intervir num paciente como esse, a primeira coisa que eu ia olhar é se ele estava com um deslocamento anterior. Por quê? Porque eu ia querer jogar isso para trás. Se eu jogo isso para trás, se eu faço uma palmilha que vai me trazer um deslocamento posterior, eu alivio essa pressão do hálux. Bem como, se eu faço uma palmilha que me dá um arco flexível e uma aleta, na hora que ele vai dar o passo, a carga é distribuída entre a aleta e o arco.
Então, eu tiro a sobrecarga do hálux. Esse é um paciente de palmilha. Fato. O bom é que ele tem dinheiro. Adoro, vende. Você conseguiu entender, Paloma? A interpretação disso aqui? Depois você revê essa aula quantas vezes você quiser. Tá bom? Turma, eu quero dúvidas que vocês tenham sobre plantigrafia, sobre qualquer coisa que eu possa contribuir. Vou parar de compartilhar aqui a tela para a gente conversar. Nath, minha dúvida aí é a questão do seguinte, ó. Como você faz o teste, ele deu uma pisada anteriorizada, né? Aí na palmilha a gente consegue jogar essa pisada posterior, mas vamos supor que seja algo relacionado à musculatura. Aí como que eu poderia proceder nessa questão? Se você enxerga a necessidade de um trabalho muscular, Bia, é muito simples. Eu não vou entrar aonde não me cabe. A gente sabe que a necessidade do trabalho muscular tem que ir para o fisioterapeuta. Então, minha indicação é ter em contato fisioterapeutas que possam trabalhar em conjunto contigo. A gente sabe, tá? A gente não pode se iludir também, tá? Os nossos pacientes, eles obedecem em partes. Em outras partes, eles não obedecem. Eles foram lá, eles te procuraram, eles vão fazer uma palmilha, tá? A palmilha, ela vai fazer o quê? Então, lembra da plantigrafia dinâmica que eu mostrei? Ele não está pisando lateralmente, ele está pisando mais medial, certo? Isso está fazendo com que o retropé e o início do médio pé façam uma pronação excessiva. E ele está tendo que usar muita força muscular para conseguir supinar e depois sair no passo no hálux. Então, a gente já sabe que a musculatura dele, da sola do pé, está com um tônus elevado. Quando eu vou corrigir um pé, todas as vezes, e a gente vem da podoposturologia, a gente sabe que a primeira correção que a gente precisa fazer é a anteroposterior. É a primeira coisa que a gente precisa olhar, tá? Então, todas as vezes que eu vou fazer um teste, a primeira coisa que eu testo é deslocamentos. Então, eu gosto de seguir essa linha, tá? Quando eu olho para o deslocamento, na hora que eu vou pensar numa correção, eu preciso corrigir sempre o retropé. O retropé é o primeiro contato. Se ele já entra errado, imagina um ginasta que vai fazer uma cambalhota. Se ele vai dar um impulso, ele já entra errado, você sabe que a cambalhota não vai dar certo. O pé é a mesma coisa. Se ele não entra na lateral, no terço médio, lateral do retropé, ele vai ter que compensar esse erro e essa instabilidade. O calcâneo fez assim, ó, tchuc-tchuc. Porque ele pisou lateral, ele tem que pisar lateral. Ele pisou medial, o calcâneo vai corrigir. Ele vai fazer, vai instabilizar o calcâneo. E o pé, gente, o pé ele funciona como pivô. O calcâneo funciona, meio pé funciona e o antepé funciona. São 3 pivôs de rotação funcionando ao mesmo tempo. Às vezes um vai compensar o outro e o outro vai compensar o outro. Vamos usar um exemplo aqui. Eu gosto muito desse exemplo e os meus alunos eles conseguem entender muito bem como é que o corpo funciona. Vamos imaginar, Bia, que eu, você e a Paloma, a gente trabalha numa empresa, numa fábrica, numa linha de produção, tá? Vamos supor que a Bia, ela pega a caixa e coloca o ursinho dentro. Essa é a função que a Bia faz o dia inteiro. E aí eu fico do lado da Bia, ela passa a caixa para mim, eu vou lá e eu fecho a caixa. Eu passo a caixa para a Paloma vai e põe o laço. E a gente manda e despacha. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente faz o dia inteiro. Vamos supor que a Bia vai entrar de férias. Ela vai tirar 15 dias de férias, vai para a praia, vai passear,
E eu e a Paloma vamos seguir trabalhando. Você acha que a empresa vai contratar alguém para pôr no lugar da Bia? Não. Não. O que ela vai fazer? Ela vai me chamar, vai chamar a Paloma e vai falar, ó, meninas, é o seguinte, Bia vai entrar de férias, eu preciso de alguém que faça o serviço da Bia. Aí eu vou olhar e vou falar, não, eu tô do lado, então pode deixar, eu faço. Então eu ponho o negócio, o ursinho na caixa, e eu fecho a caixa e passo para a Paloma. Aí a Paloma vai lá e põe o laço. E assim eu trabalhei por 15 dias desse jeito. Quem vai estar mais cansada no final dos 15 dias? A Você, Paloma que fez os dois? Paloma. Eu. Você. Eu. Por quê? Porque eu fiz os dois. Eu fiz o serviço da Bia e fiz o meu. Paloma seguiu fazendo o que ela sempre faz. Não fez nada além daquilo que ela faz. Quem que vai estar reclamando de dor no corpo, de dor no ombro, de dor nas costas, no final de 15 dias? Eu. E quem que vai estar descansada? Eu. A Bia, que estava de férias. O que a gente vai, o que vai acontecer e a minha dor vai simplesmente acabar pelo simples fato da Bia voltar a trabalhar. Se a Bia voltar a trabalhar, o que vai acontecer com a dor no meu corpo, no meu ombro, nas costas? Vai melhorar, certo? Vamos levar isso para o pé? A Bia é o retropé, eu sou o médio pé, e a Paloma é o antepé. Se a Bia não funciona, alguém vai ter que fazer o serviço dela. Se a Bia faz além da conta, ou eu ou a Paloma, estamos de férias. Vocês conseguiram entender essa analogia? Então, se eu boto a Bia para trabalhar, olha, eu sou suspeita. Essa analogia já me deu o título de parabéns, Natália, você explicou 4 anos de faculdade em 15 minutos. Juro para você. Juro para você. Meus alunos da fisioterapia olharam e falavam assim, eu demorei 4 anos para aprender o que você me explicou em 15 minutos. Mas aí, nesse caso, então, Nátia, a pessoa, quando ela faz essa redistribuição ali no pé, mesmo que ela tenha algo relacionado lá à musculatura, a gente vai ter uma melhora ali naquela questão por causa dessa redistribuição. Ótimo, maravilha, perfeito. Simplesmente porque é proprioceptivo. Visualiza se fosse com você, Bia. Você chega para mim com dor no pé, aí eu chego para você e falo, então, Bia, vamos fazer uma palmilha. Você fala, ah, beleza, vai aliviar minha dor? Eu falo, vai. Ah, então beleza, vamos fazer. Aí eu boto a palmilha e falo assim, olha, Bia, agora você precisa fazer sessão de fisioterapia 2 vezes por dia. Você vai fazer? Provavelmente não. Então não sejamos hipócritas. Entende? O que você pode fazer para o paciente? Por exemplo, nesse caso, o paciente da Paloma, além, por exemplo, da própria palmilha, eu falaria para ele, ó, isso aqui é excelente. Peraí. Mas isso aqui pode ser também uma bolinha. Gente, isso aqui eu comprei nos Estados Unidos. Quando eu fui, eu comprei de Bard, juro, acho que eu comprei uns 10. Ou mais. Isso aqui eu paguei $5. Vocês sabem o que é isso? Olha que coisa maravilhosa. Pera. Vou abrir aqui o iPad. Oi. É. Não, não é um massageador. Olha. Ele é... Vocês estão vendo? Conseguiram ver? Não? Sim, eu consegui. Passa do lado assim, ó. Ah, é porque o áudio tá aqui. Peraí. Deixa eu me achar aqui.
Estão vendo? Estão vendo? Sim. Agora eu tô. Então tá. Olha só. Isso aqui, ó, para você relaxar. A bolinha é boa, mas isso aqui é de Deus. Você pode simplesmente falar para ele assim, ó. Além de tudo isso, eu preciso que você sente na televisão uma vez por dia e faça esse exercício. Passa bastante no calcanhar, ó. Passa na ponta do pé, na lateral, na medial. Ele tem toda uma ergonomia. Eu paguei $5. Foi a melhor coisa que eu comprei nos Estados Unidos até hoje. Bolinha. Hoje a gente tem as bolinhas. E as bolinhas já ajudam muito. Deixa eu desfixar aqui. Voltou para mim? Você pode ter bolinha de massagem no seu consultório. Essas de cravinho. Você pode ter bolinha, você revende para o teu paciente. Olha, eu não tenho a menor ideia. Eu preciso pesquisar. Série 8 Fitness, eu comprei várias coisas. Ainda você não sabe identificar, Paloma? Esse seu paciente, por exemplo, ele tem um hipertônus muscular. E eu recomendaria que, além da palmilha, ele fizesse esse exercício. Isso você pode recomendar. E assim, ó, você faz a palmilha e ainda ganha uma bolinha. Aí você aumenta R$3.000. A Simone, se estiver aqui, já vai querer vender o kit. Acho que eu comentei com você que ele tá marcado já. Vamos ver a próxima. Ele vai ser segunda que vem de novo lá comigo. Ele ia começar um tratamento com um osteopata por causa da dor no ombro. Ele vai fazer de tudo. Ó, o Simone tá aqui, ó. Certeza, já vai começar a fazer uma caixinha. E já vai botar R$1.000 a bolinha também. Então, é super vantajoso. Você pode fazer isso. Não, olha lá, paguei R$1,99 na bolinha. Taca pau, vende por então. 10 conto já tá 100% em cima. 1000%, aliás. Então, é algo que a gente pode melhorar e recomendar. Não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Se você chega para a pessoa e fala assim, você vai ter que fazer fisioterapia específica para o seu pé, eu acho que você invalida um pouco o tratamento da palmilha. Entende? Porque, tipo assim, a não ser que a pessoa, se ela fizer pilates, já vai fazer um trabalho de pés filho de uma égua, entendeu? Já vai fazer um belíssimo trabalho de pés e já vai trabalhar todo o alongamento da musculatura, né? Eu não gosto de garrafinha de água congelada, não, e eu vou dizer por quê. É gelo na sola do pé. O gelo, ele é um vasoconstritor. Tudo bem que ele é um analgésico, tá? Eu gosto de gelo nas articulações, principalmente pós-lesão, tá? Mas quando a gente fala em processo inflamatório, só se ele estiver muito agudizado. Tipo assim, vou dar um exemplo de agudizado. Eu tenho metatarsalgia. Eu não uso salto. Mas a minha irmã casou esses dias, precisei botar um sapato Cinderela. Como é que estava a minha metatarsalgia no dia seguinte? Insuportável. Aí, eu fiz gelo. Porque estava agudo. 24 horas. Após eu ter feito alguma coisa que piorou muito. Aí sim. Mas quando a gente fala de esporão, quando a gente fala de fascite e até metatarsalgia, que se não for nesse caso, é muito mais confortável para o paciente, mais eficaz para a terapia, o quente. Tá? Por quê? Porque o gelo ele é um vasoconstritor. Isso significa que eu reduzo o fluxo sanguíneo para aquela área. Para quê? Para evitar que haja um aumento do processo inflamatório. Por esse motivo, o gelo só pode ser utilizado em processos agudíssimos. Então, por exemplo,
acabei de torcer o meu pé. Em 24 horas, eu utilizo gelo. Mas e depois? Se o meu intuito pós-lesão, se eu tiver uma lesão como entorse, é alívio da dor, eu não tenho problemas em usar gelo. Porém, se eu tiver um paciente que está com edema de tornozelo por causa de uma gota, por exemplo, se eu uso gelo, eu pioro a dor dele. Aumenta a dor. Eu tenho que usar o quê? O quente. Por quê? O quente é um vasodilatador. Essa função é só por ficar duro. Mas aí é muito melhor você usar a bolinha. Entende? Por ser ele durinho. Tem gente, por exemplo, se você utiliza cabo de vassoura, ele é muito fino. O fato dele ser muito fino, quando a pessoa passa o pé, é a mesma coisa de eu apertar o tendão aqui, ó, e automaticamente os meus dedos se fecham. Eu ativo as fibras de OTG, então eu aumento a contração da sola do pé. Então, por isso, primeira coisa, precisa ser largo, ó. Precisa ser grosso. Se não for assim, você pode pensar, sabe, eu era a rainha das engenhocas na faculdade. Nossa, o que eu já fiz de afo, sabe, aquelas talas para pessoas que não têm, às vezes, a dorsiflexão, principalmente, às vezes, pacientes que não têm condições de comprar, que geralmente custa 3 pau um afo. Eu fazia de cano PVC. Eu esquentava o cano PVC dentro do forno. Eu moldava de gesso no pé do paciente, esquentava o PVC dentro do forno, até ele ficar mole, e eu consegui moldar no gesso. Então, tipo assim, eu já fiz de tudo. Isso aqui dá para você fazer de PVC. Pegar um pedaço de PVC mais largo e instruir o paciente. Dá. Entendeu? Ele não precisa necessariamente ter as bolinhas, ele pode ser liso. Bem como você pode usar também aqueles rolos de liberação. Quer ver? São os vulgos inferninhos. Quer ver? Deixa eu compartilhar essa tela. Sabe? Isso aqui é um inferno de dolorido. Ou pode ser pequenininho assim, ou pode ser largo, maior assim, ó. R$39. Entenderam? Que você pode orientar o paciente a fazer em casa. Isso ele vai fazer. Agora, ele vai para fisioterapia? Não vai. Tudo bem? Entenderam? Beleza? Sim. Dúvidas? Ah, está feio o negócio aí, amiga. Você pegou minha sinusite. Nossa, eu tô ruim faz meses. Faz um mês já. Eu comecei a melhorar essa semana que passou. Eu fui dar uma palestra em Ribeirão Preto, que eu achei que eu não fosse conseguir. Na hora que eu catei o microfone, que eu comecei a falar, começou a baixar minha pressão, sabe? Tipo, baixa a pressão de suador, de gripe. E eu comecei a suar. Suando em Ô, cima. Mari, você fez ILIB? Se eu fiz o quê? ILIB? Adoraria ter um laser. Ele é bom? Ainda não sou digital influencer o suficiente para ganhar um laser, então vou ter que comprar mesmo. O ILIB Eu é preciso ótimo. muito comprar um ILIB. Preciso mesmo, porque, tipo assim... Compra aquele de pulseira. Você só compra o laser, só aquele infra, né? Só comprar Eu acho que 3 mil e pouquinho. Eu fiquei chocada em saber que Natália Targas não tem um laser. Tipo assim, eu falei, Absurdo, como aqui assim? um bar e não tem laser.
Tipo assim, como assim? Ela é a Natália Targis, ela não tem um laser, não. Não adiantou ser a Natália Laia. É, me Eu senti pedi, foda nesse momento. Ninguém me deu um laser. Então, vamos. Eu tô me sentindo rica, né? Ela não tem. É duro, viu? Gente, é fogo, cara. Não tem um laser. Queria tanto ter um laser. Ia resolver. Esses dias eu acordei com a boca travada. Aí eu falei, gente, eu queria tanto um laser pra fazer um de cada lado aqui, ó. Queria muito. Pra soltar. Porque agora eu tô precisando. Eu pedi de aniversário, cheguei no meu estúdio e falei assim, ó. Seguinte, eu não quero cesta de café da manhã. Vocês vão enfiar o dinheiro da cesta do café da manhã no rabo de vocês. Eu quero o meu Botox. Valei. Vocês tratam de fazer uma vaquinha. Ó, acabou. Eu preciso retocar. Porque isso aqui, se eu não tô com o Botox em dia, juro, eu tenho dor de cabeça. 3 vezes mais. Que eu durmo assim. Isso que altera mesmo. Nossa, muito, muito, muito. E eu faço Botox também. Eu treino, senão vai estragar tudo quando treino. Não vai resolver nada. Vai fazer, vai durar 15 dias. É bem isso. Por isso que eu faço pilates. Ah, eu não gosto de pilates, não. Muito fofo. Eu acho fofo, adoro. Eu tô na Eu idade. gosto de musculação. Eu também gosto de musculação. Se for para não sofrer, eu vou sair de casa só para ficar flutuando. Não. É isso aí, faz sentido. Mas eu tô na fase carente, eu sou canceriana carente. Não dá tempo paciência. Ô, Nath, você estava falando da questão de hematomas. A minha filha, né? Eu até mandei os documentos dela, o exame dela para fazer a palmilha, né? A bonita deu conta de romper o 3º metro. Descolamento de 3º metro. Peraí, ela descolou o quê? A descolou a falange do meta. Ela tem uma luxação? Não, caiu sozinha da bicicleta parada. E daí agora tá bem roxo embaixo. Da manhã eu vou passar ela para ortopedista, né? Hoje eu fiz a radiografia, mas aqui na cidade só tem ortopedista na terça-feira. Eu vou levar. Você estava falando que é melhor. Mandaram eu colocar gelo, mas você estava falando de morno? Não. No caso dela é gelo. No caso dela é mesmo. Quando é trauma, você pode pôr gelo 1 semana. Porque ela não está aguentando pôr gelo. Daí eu tava bem inchado. Porque rompeu. Tava bem inchado. Daí ela rompeu, foi na quinta. Só que como ela é bem escandalosa, eu achei que era frescura, né? Por irmão tá doente, daí eu pensei assim, tá querendo chamar atenção. Daí eu nem dei muita ousadia. Daí eu coloquei o tape, daí desinchou bem. Mas daí hoje eu vi que tava mais roxo. Daí hoje eu levei para bater o raio-x, daí deu a... Continuar colocando tape que vai aliviar. Mas, eu não sei, ele colocou no lugar ou não? Vai levar amanhã, né? O médico. Vai resolver o problema dela. Ou terminar de cagar. Pois é, vamos ver, né? Porque ele não é um médico assim, mas vamos lá, Bi. Ela vai ficar dolorida aí um mês, pelo menos. Porque ela vai andar normal, né? Criança. Mas vai ter que colocar, vai ter que mobilizar, não vai? Na teoria, sim. Se tivesse fraturado ou alguma coisa assim. Mas se ela estiver andando normal, eu não imobilizaria uma criança. Tá mancando muito. Tá mancando muito? É porque é bem o pé que ela tem rotação, né, o Nath? Eu botaria uma botinha. Ela usa só o anticorpo. Ela só usa esse anticorpo. Então, bota uma botinha de velcro, pelo menos 15 dias, 20 dias quietinha. Andando de botinha. Se ela soubesse andar com calcanhar, era uma coisa, né? Mas ela usa só o antepé. Provavelmente. Vai precisar imobilizar só para sarar. Né? Assim, você estava falando hoje, eu estou falando da plantigrafia, né? Eu fiz o baro e eu fiz o plantígrafo, porque eu já atendi uma criança de 9 anos. E ela é corredora, mirim. Daí eu tinha falado com a mãe dela, porque ela chegou lá no consultório com queixa de unha encravada. E quando a mãe dela chegou, eu falei para a mãe dela que a minha desconfiança é que ela estava sufinando muito. Então, por isso que ela estava encravando, né? Que ela jogava muito peso no altos. E hoje foi comprovado que realmente ela joga 2,4 kg só no altos. Ela joga o peso todo no alto do dedinho dela. Mas aí eu falei, o que me incomodou muito foi essa,
processo dela aqui é muito alto. Uhum. Um processo estiloide dela. O processo estiloide dela é muito alto. E ela só tem 9 anos. E ela tem um belo pezinho, quase cavo aí, né? Tá bem cavo. Mas cavo. ela é hiperestimulada. A gente espera que seja. Os pés que fazem mais supinação, fica mais evidente o processo estiloide. Sim, pois é. Porque no baro dá para ver o quanto é cavo. Uhum. O istmo dela não forma durante não completa. Daí eu vou até mandar para vocês para ver se a Nath, a Camila consiga fazer a palmilha dela junto com as que eu já mandei. Mande para nós. Uhum. Mais alguma dúvida, galera? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tarefa de todo mundo, real, oficial. Fazer uma plantigrafia, tá? E fazer os riscos dessa plantigrafia. Tira foto, manda para mim, manda no grupo, vamos trocar ideia. Para todo mundo ficar afiado em plantigrafia e todo mundo ficar afiado em baro. Porque foi o que eu falei. Quando a gente fica preguiçoso e já tem baro, a gente deixa de fazer a plant. E aí a gente esquece. E se um dia o trem quebrar ou você ficar sem, tiver que fazer uma plant, ou então, se você estiver ensinando para alguém, ou ano que vem, quando vocês forem tutoras dessa mentoria e tiverem uma aula de plantigrafia na mão de vocês, aí o bicho vai pegar. Beleza? Podemos combinar? Então, a tarefa de vocês é pelo menos uma plantigrafia. Bia, você tem plantígrafo, né? Taca-lhe pau. E eu quero ver todo mundo praticando. Uma pergunta. Peraí. Fazer o risco que sai no terço do calcâneo até a linha medial do hálux. Não precisa, não. Não precisa fazer esse risco. Eu quero que vocês observem onde é que encostou o calcâneo primeiro. Entendeu? Para que é aquele risco? Para ver se encostou primeiro a lateral ou encostou primeiro mais a medial. Que aí a gente já sabe que vai ter onde encostou o calcâneo. Beleza? Podemos começar? Fechado. Tarefinha para a semana que vem. Diga. No teu site de vendas tem plantígrafo? Não, só com o Daniel. Eu nem quis mexer com isso, sabe por quê? Porque se eu fosse comprar, eu ia ter R$100 de desconto, eu ia ter que comprar 30 plantígrafos, e aí eu ia ter que vender por pelo menos R$300 a mais do que ele cobra. Então eu prefiro indico o Daniel, vocês pagam mais barato direto para ele do que tá no meu site. Entendi. Entendeu? Eu até coloquei no grupo essa semana, porque quando eu teve o curso aqui, tinha 30 meninas na sala e a Nathalie me falou que todo mundo precisava, né? Então foi aquela correria lá no Mercado Livre. Aí eu mandei mensagem para ele prontamente respondeu, ele falou, olha, quem tivesse no curso e quem for aluno da Natália, né, já falou ali, tem uma condição especial. Então ele está fazendo bem em conta e chega rapidinho, gente, vale a pena comprar dele do que comprar no Mercado Livre se bobear por aí. Vou chamar ele aqui agora para pegar. Eu coloquei ele lá, ele fez acho que 606 em 6 vezes. Nossa, você paga nem vê. Eu, na época, eu comprei o meu no Mercado Livre. Não paguei caro, não. Ô, Clara, tu disse que pagou quanto? O meu, com frete e tudo, saiu acho que 650. Mas aí já veio todo o kit, o papel, o sulfite, tudo já? Veio 3 blocos, eu acho. Vem com toda a caixinha, tudo certinho. E ainda vem com um bilhete super carinhoso, assim. Bem legal. Vale a pena comprar dele. Bem querido. Deixa eu parar a gravação aqui. E às vezes você pode ganhar um curso ou alguma coisa assim. É só você chorar lá. Chora que quem não